Vamos lá, previsão para dezembro, o último mês do ano de 2022. Lembrando que astrologicamente o ano só vira em março de 2023, na verdade, mas nós temos o calendário virando agora, então essa lunação que começa dia 23 de novembro, que é a lua nova em Sagitário, é o último ciclo completo, né, desse ano de 2022. Temos lua crescente dia 30 de novembro, lua cheia 8 de dezembro, lua minguante dia 16 de dezembro e vai até o dia 23 novamente, quando começa aí a última lunação, mas aqui passa a transição da virada do ano do Réveillon. Vamos dar uma passada primeiro assim nos principais pontos que acontecem em dezembro. Então vamos lá, em dezembro, dia 3, a gente tem Netuno ficando direto, que ele estava desde 28 de junho, retrógrado em Peixes. Netuno é todo campo da espiritualidade, da sensibilidade, toda a nossa imaginação, os nossos sonhos, a nossa psique, o nosso inconsciente, né, a nossa saúde psicológica, emocional. Esse campo estava revendo aí questões internas, né? Questões da nossa alma, revendo a nossa sensibilidade, dando uma olhada, uma repescagem, né, em padrões, em coisas que a gente precisava ainda trazer, né, para essa consciência. Mexe muito o campo da espiritualidade, mexe muito o campo da mediunidade, da intuição, e aí ele passa a ficar direto dia 3 de dezembro. Então, o que foi revisto desde o final de junho até agora, algumas coisas começam a se desemaranhar, a se desenrolar. Netuno gera, às vezes, bastante confusão, gera, às vezes, um conformismo, uma apatia em relação ao que a gente está vivendo, às vezes pode trazer uma debilidade em relação ao que a gente está sentindo, ou algum processo físico mesmo, né, dando uma baixa aí de energia, e aí ele caminha de uma forma mais fluida a partir do dia 3 de dezembro. Dia 6 de dezembro, Mercúrio, que é a mente, a comunicação, os nossos caminhos, nossos movimentos, nossos trânsitos, e é o regente de 2022, entra em Capricórnio. Então a gente muda do tom da energia, trazendo uma mente muito mais centrada, voltada aí para as coisas terrenas, para as coisas mais concretas, para o compromisso, para o comprometimento, para a seriedade, para a vida financeira, né? Então a gente fica muito mais firme e voltado para essas questões. Quando chegar no dia 29 de dezembro, esse Mercúrio fica retrógrado e a gente vira o ano com ele retrógrado. Dia 10 de dezembro, nós temos Vênus, que são os nossos valores, também entrando na energia de Capricórnio, né? E aí a gente vai adentrando esta energia da seriedade, do compromisso, das relações levadas a sério, do que é importante, né, dos nossos valores ali, que as coisas tenham base, estrutura. Então a gente olha para tudo que a gente sustenta na vida, tudo que a gente carrega, tudo que nos mantém, tudo que a gente mantém, a gente trabalha e se esforça para manter. E aí, dia 20 de dezembro, Júpiter volta de vez para o signo de Áries, entra, né? Então Júpiter, que é o grande expansor, por onde os caminhos crescem, por onde crescem e aceleram os nossos objetivos, sai definitivamente agora de Peixes e a gente vai em busca das nossas batalhas. O que a gente pensou ali, né, muito em 2022, o que a gente quer da vida, o que eu quero conquistar, o que eu preciso iniciar na minha vida, o que eu quero ali, é o meu desejo, né? Isso começa com tudo dia 20 de dezembro. Né? Então começa a expandir essa força do guerreiro, essa força da batalha, a força de iniciar uma conquista nova em nossas vidas. E dia 21 de dezembro a gente tem o Sol, né, que é a consciência, o ser entrando em Capricórnio,
mudando aí de signo. Nós teremos um Natal mais tranquilo, mais harmônico. O ano passado, em 2021, eu lembro que a gente teve um Natal bem complicado e um ano novo mais ameno. Esse ano é o contrário. A gente tem um Natal mais harmonioso e o ano novo não chega a ser tenso, como foi o Natal do ano passado, mas ele é um pouquinho mais intenso, com um impactozinho de mudanças. Então, tem algumas coisas que podem trazer algumas questões para serem observadas na virada do ano, tá? Mas quando chegar perto, aí a gente faz vídeos a respeito, né, do estudo do Natal, do Ano Novo, e já eu faço a previsão de 2023 e solto aqui para vocês, tá? Então vamos fazer a análise desse mapa aqui para a gente ver como é que vai estar o ciclo agora. Então a gente tem Lua e Sol a 1 grau de Sagitário aqui. Acontece no dia 23 às 19h58, tá? Lua nova. Então a gente está bem aqui no 1º grau de Sagitário, que ainda forma conjunção com a Vênus e com Mercúrio, né? Um pouco mais distante, mas ainda assim toca. Então a gente está trabalhando numa casa 6. Casa 6 fala a respeito da nossa rotina, do nosso dia a dia, do que a gente faz diariamente, das pessoas que convivem com a gente, com os nossos hábitos, com prestadores de serviço, com as pessoas, né, terapias, pessoas que nos ajudam, equipe, também com a sua saúde, né, como é que você cuida da sua alimentação, de atividade, de todo esse processo da rotina, né, o cuidar do dia a dia. Então esse é o cenário onde a Lua Nova está começando, né? O que a gente faz diariamente, como a gente se organiza, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos processos, né? Trazendo essa luz em Sagitário é onde as coisas vão crescer, vão trazer uma mudança, até porque começa em Escorpião, então tem uma transformação de rotina, de horário, de percursos aí, né, de pessoas nesse ambiente, de cenários, coisas que terminam para abrir novas frentes. E aí traz um dinamismo muito grande, porque Sagitário nesse cenário são questões que quando a gente tem que lidar ali, cada dia um movimento novo. Cada dia uma coisa nova acontecendo, com um dinamismo muito forte, sem tédio nenhum, né? E isso é o que traz o ânimo, a motivação, a capacidade da gente se administrar e liderar aí os nossos horários, né? Fazer as coisas com criatividade, com otimismo, com motivação, do que a gente precisa movimentar na nossa vida. Isso mexe, né, no que é importante para a gente emocionalmente e mexe nas nossas ideias, que tem uma visão muito mais ampla, né, de possibilidades de como lidar, né, com essa rotina, trazendo um crescimento para ela. Pode trazer um crescimento de atividade, mas é um crescimento através dessa rotina. Então, as pessoas que estarão com a gente vão estar ampliando os nossos horizontes. E aí vem muita festa, muita animação, né? Vem muito essa época de final de ano de muita confraternização, de você trazer esse festejo, essa alegria, essa reunião. Com as pessoas que você convive, com as pessoas, equipes de trabalho, né? Ambiente de trabalho, muita festa em trabalho também, muitas festas em rotina, reunindo pessoas, né? A Vênus, Mercúrio, para conversar, para rir, para ampliar horizontes, né? Trazendo essa movimentação aí, meio que pós, né? Reclusões aí de 2 anos de pandemia. Então, movimenta bastante, né, os horários e tudo mais, e toda essa circulação, podendo trazer inclusive viagens, né, nesses percursos aí, deslocamentos e viagens, coisas que ampliam realmente os rumos e os horizontes. Júpiter, que é o regente de Sagitário, ele justamente faz um trígono, né, com tudo isso aqui, e ele está voltando para o movimento direto exatamente nesse dia. Então no dia ele está estacionado aqui,
mas ele está fazendo esse processo de ficar direto ainda em Peixes, né, nesse último rescaldo de coisas a respeito da espiritualidade, da fé, do acreditar na vida, de coisas que levam a gente a confiar em algo maior que nos guia, que nos conduz, que nos ilumina, né? Então ele traz uma proteção, ainda está junto com Netuno, com esse campo da espiritualidade, numa casa de fé, numa casa de espiritualidade, de visão de vida, né? Só que muito próximo já ao meio do céu, que é nós no mundo lá fora, em relação à vida profissional. Então movimenta e traz muito esse contato com as pessoas do trabalho. Movimenta muito esse contato com as pessoas, essas confraternizações com grupos de estudo, com pessoas que acompanharam durante o ano, questões sociais mesmo, né? Podendo trazer esse contato, essa conexão, ampliar essas relações, e isso também traz um ânimo para o que a gente está enxergando, a forma da gente ver as coisas, né? Traz um incentivo, como se a gente estivesse sendo guiado, né? Confiante, guiado, orientado ali por uma espiritualidade maior que nos direciona pelos caminhos que a gente vai passando pelas situações e vai abrindo oportunidades. E traz bastante aventura, bastante alegria, né, em relação a esse tempo de dezembro aqui, tá? E, inclusive, né, tem um outro trígono aqui, da Vênus e do Mercúrio com o Quirón em Áries. A gente se sente mais capaz, se sente mais confiante, né, tanto confiando na vida quanto confiando em si mesmo. A gente tem aqui o ascendente em Gêmeos, com Marte aqui logo no começo, né, formando conjunção. Então nós vamos estar passando aí por muitas ações, muitas coisas que a gente precisa agir, mas por movimentos, né, por ideias, por conexões, por conversas, por participações, por movimentações, né? O ir e vir vai ser forte, toda essa locomoção. Só que esse Marte faz uma quadratura com Netuno. Então, tomar muito cuidado com as fofocas, com as mentiras, né? Com as confusões, né? Com os equívocos, né? De não ser muito ansioso, precipitado, que isso pode gerar um certo desgaste, né? Pode gerar algumas impaciências, pode gerar algumas disputas, algumas discussões, porque é muita coisa, é como se assim, a gente estivesse muito acelerado, tem muita coisa para fazer, e aí você fica muito agitado, né? E aí tem que fazer tudo muito rápido, e aí às vezes vai se perdendo ali, comendo bola, esquecendo algumas coisas, né, ou cometendo algumas gafes, alguns desatinos. Então tem que tomar muito cuidado, especialmente com os caminhos e com a boca também, com as conversas, tá? Até porque por trás disso tudo aqui tem a Lua Negra em Câncer, então estaremos muito sensíveis por trás disso, né? Por trás dessa aparência agitada e ansiosa tem um coração ali delicado e carente, tá? Que mais? A gente tem aqui Nó do Sul e Nó do Norte, né? Fazendo aqui um T-square aqui para o Saturno, o vértex. Então, as coisas que a gente precisa deixar para trás são pesos emocionais. Nós estamos num processo de inovação em relação ao futuro, em relação à vida em sociedade. E para isso a gente precisa mudar alguns comportamentos, passar por mudanças que demandam ali a nossa maturidade, o nosso entendimento, a nossa compreensão, né? Que dentro de nós a gente precisa ter paciência e o lado adulto interno precisa segurar a criança saltitante, agitada, que vai estar ali correndo no mundo lá fora, como, né, o freio do superego segurando o ego ali, correndo nas circunstâncias aí de muitas coisas para fazer ao mesmo tempo.
E a gente tem, para finalizar aqui, Plutão, né, em Capricórnio, dentro da casa 8, que é nosso íntimo, está passando por um processo de transformação. Nossa intuição, nosso radar está bem forte e ele ajuda, né, essa conexão aí com as direções e os rumos por onde ir, qual a direção que nós temos que tomar. Então é como se a gente pudesse afinar as coisas internamente para perceber, né, com mais feeling, né, qual o melhor lugar para ir, onde não devo ir, e escutar isso. De repente você sente um freio que não fala isso, não vai por lá, né? Então a gente está muito nessa interação, mas com esses movimentos aí também de que o radar interno vai estar guiando fortemente e é bom escutá-lo. A intuição vai estar forte para todo mundo, mas é a gente passando por um empoderamento interno diante do mundo, diante de todos, né? Então, lá dentro da gente, como nós nos sentimos diante de todo esse frenesi acontecendo nessas mudanças sociais, nessas interações, nessas atividades corridas de final de ano, de dia a dia, né? E todo esse processo. Então a gente vai ter por dentro o lado ancião, sério, firme, segurando as coisas e as ondas ali, para que a gente não saia desembestadamente, sem noção de rumo e de direção, tomando impulsos, atitudes impulsivas e cometendo aí desastres, tá? Então é isso, gente. Esse ciclo ele vai até dia 23 de dezembro, tá? Então, dia 23 de dezembro, a gente vai fazer um novo ciclo que vai pegar a época do Natal, do Ano Novo, falar a respeito disso, né? Como é que vai ser a virada do ano e tudo mais. Então, essa época de festas, eu já dou uma bela direcionada para a próxima fase, que ele entra no próximo ciclo. Mas, assim, só um en passant. Natal vai ser mais harmônico e Ano Novo vai ser um pouquinho mais desafiador, mas nada como foi o Natal do ano passado, tá? Então fiquem tranquilos, a gente vai fazendo esse estudo conforme vai se aproximando. É isso, gente. Tenha um ótimo mês de dezembro, com todas as movimentações, as agitações. Aproveitem aí todas as oportunidades, as possibilidades, né? E segue o seu instinto, tá? Com bom senso. Beijo!